boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes. Seja muito bem-vindo ao Magazine. A edição desta terça-feira vai falar de atletismo, de salto com vara, mas a gente destaca também todo o noticiário para você. Aliás, a gente, como eu disse, o nosso assunto principal hoje é o atletismo. Por isso está por aqui o Cleberson Yamada, que comenta as nossas transmissões de atletismo. E aí, Cleberson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, assinante do Band Esportes. Boa noite, Patrick, Renata, que é a Fabiana. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Participando para falar sobre o nosso querido atletismo. É isso aí. Aliás, para falar de novo de salto com vara, né? Que a gente falou com o Augusto há algumas semanas. Exatamente. É uma prova que está em alta. O Brasil tem grandes resultados, né? Tem uma campeã mundial que nos visita mais uma vez, a Fabiana Müller. Tudo bem, Fabiana? Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para falar mais um pouquinho aí de salto com vara. Obrigado pela visita. Só que eu vou começar com uma má notícia para você, tudo bem? Sabe aquele engenhão que você gosta de competir e tal, que, né, bloqueia o vento, é alto, é ótimo, tá na Olimpíada. Adoro competir lá. Então, tá interditado o engenhão. Tá sabendo, não? Eu fiquei sabendo. Pois é, depois de ter acesso a alguns relatórios, o prefeito do Rio de Janeiro resolveu interditar o estádio, porque esses relatórios apontam problemas na estrutura da cobertura do engenhão. Então, o prefeito Eduardo Paes convocou os presidentes dos clubes do Rio de Janeiro, de futebol, que têm usado o estádio, para tentar definir o que vai ser feito para já, porque tem jogos de futebol previstos para o engenhão e vai ser necessário um remanejamento. Agora, o estádio foi feito há 5, 6 anos. Inaugurado em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, né? E o negócio é absurdo, né? A gente ter já uma interdição. O jogo dessa quarta-feira entre Fluminense e Macaé foi adiado, né? Uma decisão imediata. E agora, no final da tarde, o prefeito estava em uma reunião. Existe a expectativa de uma entrevista coletiva que dê mais detalhes sobre esses relatórios e os reais problemas do engenhão. Uma pena se a gente perder um espaço tão nobre. Aliás, o Rio já está perdendo né, lá no Complexo do Maracanã, né, Fabiana? O atletismo está um pouco complicado. Eu sei que o Célio de Barros está sendo fechado, já foi fechado, né? Não tem mais atletismo lá. E os atletas estavam se deslocando lá para o Engenhão, para a pista de treinamento, para fazer seus treinamentos lá. Então, acho que se fechar tudo ali mesmo, talvez para fazer essa reforma, aí vai ficar mais complicado ainda para o atletismo. Eu torço para que as coisas deem certo, né? E o que puder fazer, eu faço. E às vezes a crítica é o que a gente pode fazer, né? Aqui com o espaço, né? na mídia. O que a gente viu na ginástica recentemente, na Cidade Olímpica, né? Pega fogo no ginásio do Flamengo, o clube acaba com a equipe. Lógico, o clube está se reestruturando, se reorganizando. Acho melhor fazer para valer, fazer sério, do que ficar com atletas e não pagar, não honrar as coisas ou não tocar o projeto direito. Aí o Complexo do Maracanã, uma grande discussão, né, sobre as áreas anexas que estão sendo perdidas para o projeto da Copa do Mundo, e um espaço como o Engenhão interditado, no mínimo preocupa, né, Cleberson? É uma cidade olímpica, a gente teve mortandade de peixes recentemente na Lagoa Rodrigo de Freitas, em meio às seletivas de remo, tem muita poluição na Baía de Guanabara, quer dizer, tem muitas preocupações há 3 anos da nossa Olimpíada, né? Talvez as pessoas não conheçam tão bem o que é o histórico do Célio de Barros, né? O Célio de Barros representa para o atletismo o que o Maracanã representa para o futebol, se a gente for comparar. Porque as grandes estrelas do atletismo mundial, todas passaram pelo Célio de Barros, e os melhores atletas do Brasil, inclusive muitas marcas de recorde, foram feitas no Célio de Barros. Da demolição do Célio de Barros para construir um estacionamento é o mesmo que se dissesse hoje para a mídia esportiva brasileira que vamos destruir o Maracanã para construir um estacionamento. E é muito triste saber que uma obra dessa magnitude assim vai acontecer por conta da construção de um estacionamento, né? Pois é o projeto todo do Complexo do Maracanã. Por outro lado, a gente tem algumas coisas que até tem a ver com o Engenhão, por exemplo. Ele não enche muito em grandes eventos esportivos por causa dos acessos, né? Então, quer dizer, esses estádios todos, esses equipamentos esportivos, né, Copa do Mundo, Olimpíada, eles têm que ser feitos com acesso, com estacionamento, com tudo que o frequentador precisa, o amante do esporte precisa para acompanhar as grandes competições, as grandes provas. Mas realmente é uma pena, né? Até porque
sempre se tratou como uma compensação, né? Bom, vai perder aqui, mas vai ganhar ali. Então a natação vai perder um espaço no Complexo do Maracanã, mas vai ganhar um complexo olímpico novo. Só que essas coisas já deveriam estar acontecendo, né? E é uma cidade que tanto respira esporte que o Usain Bolt está vindo de novo para cá, né, Fabiana? E a gente precisava ter mais coisas bacanas para mostrar para a gente como ele, né? Sim, falaram, tudo bem, eu até entendo ter que fechar o Célio de Barros, fazer estacionamento lá, mas falaram que vai ser construída uma nova pista. Acho que teriam que construir essa nova pista antes de fechar o Célio de Barros, para os atletas terem onde treinar, para ter essa continuação, para ter essa tranquilidade de poder buscar os resultados, continuar treinando para conseguir isso. Bom, o Engenhão tem pelo menos uma pista de aquecimento, né, Cleberson? Tem uma pista oficial boa, do lado de fora, muito Se o problema é a cobertura, talvez dê para usar a pista de aquecimento. E as informações que eu tive aqui, na verdade, essa pista de aquecimento que tem sido usada num projeto com crianças e alguns atletas treinam, né? Dentro do estádio mesmo não é tão utilizado, ele é bem subutilizado, inclusive, né? Poderíamos ter mais competições. Esse ano nem sei se o GP que vai ter no Brasil será. É muito show do Paul McCartney, do Eric Clapton. Infelizmente. Exatamente. Achei que você foi correr lá, do Paul McCartney só, do Eric Clapton não. Eu sonho correr numa pista de atletismo, mas desde moleque eu nunca consegui voltar para uma pista de atletismo. Preciso me organizar direito. Não, mas não é só você não, acho que muita gente não teve oportunidade de correr numa pista de verdade de atletismo. Essas novas, né? Porque já faz um tempo que eu era moleque, viu, Fabiana? Eu fui garoto, mas já tem um tempo. E não tinha essa tecnologia. Era aquelas pistas de terra, né, de carvão que a gente fala, não é? Era uma pista antiga. Eu comecei assim. E eu fui fazer reportagem recentemente no Centro Olímpico. E eu fui gravar, então pode pisar num pedacinho aqui, um programa aqui do Band Esportes, antes da Olimpíada de Londres. E a hora que eu pisei ali, eu falei, eu preciso correr aqui. E tal, tinha gente treinando e tal, eu estava de calça jeans, não tinha nenhum clima para isso, mas eu fiquei morrendo de vontade, né? E eu sei que realmente enfim, é toda a tecnologia para melhorar, de repente melhora o meu desempenho correndo numa pista dessa, né, Cleberson? Com certeza. Hoje a tecnologia das pistas é algo que está fazendo um diferencial para o meio esportivo. E o Brasil precisava disso há muito tempo, né? Inclusive, dentre as obras que estão acontecendo, a gente fala do estádio do Corinthians, que custou alguns milhões, né? Que pelos cálculos aí aproximados dava para ser construídas aproximadamente 300 pistas de atletismo. O que é um número razoável. Então, mas aí vem uma discussão boa, e eu acho que a gente tem que ter para olhar para o futuro do esporte brasileiro. Óbvio que o futebol ele consegue gerar tudo isso porque ele dá um retorno alto. E eu tenho certeza que tem muita gente interessada, tem muita gente que sabe fazer o atletismo aqui no Brasil, mas a gente precisa formatar os produtos. Hoje a gente está numa era de esporte profissional. Você vai para a Europa, é outra realidade, né, Fabiana? O jeito que a competição é montada, Diamond League, que a gente mostra aqui no Band Esportes, é uma liga fantástica, super organizada. São produtos já prontos para o atletismo dar esse retorno. Aí sim você vai ter sempre um investimento, né? Acho que o brasileiro não tem essa tradição de ir no estádio assistir o atletismo. Lá na Europa, eles vendem ingresso, o pessoal paga e o estádio enche. Tem competições maravilhosas, como Zurique, que fica lotada. É uma competição que eu gosto muito, que tem umas placas em volta, as pessoas ficam batendo nas placas. Então, quando a pessoa vai saltar, ou quando tem gente correndo. Ostrava é legal também, né? Nunca competi em Ostrava. Falam que é bem forte também. Bruxelas de público. Também, que é um estádio enorme, mais de 40 mil pessoas no estádio. Então, são competições muito legais e existe essa tradição na Europa, né? Das pessoas irem lá e assistir o atletismo. No Brasil, a gente não tem isso ainda. E de estrutura para o atleta? Aí a gente consegue fazer competições aqui que tenham mais ou menos o mesmo nível? Porque eu me lembro de competição, não tem muito tempo, uns 2 anos mais ou menos, que o colchão para vocês saltarem estava chegando, ficou preso na alfândega, não sei o quê. Hoje a gente consegue fazer competição com boa estrutura para o atleta? Em alguns lugares, essa competição que você está falando foi no Troféu Brasil, no Centro Olímpico, que tem 2 colchões lá, muito bons de salto com vara, mas no Ibirapuera não tem um colchão. É aquele colchão velho que estava ali no Centro Olímpico, que era complicado para saltar 2 anos atrás, 3 anos atrás. Provavelmente quando eu corria lá no Ibirapuera, quando era moleque, é isso? Então o colchão está bem ruim, não aguenta saltos altos. O pessoal mirim, infantil, até consegue saltar nesses colchões, mas imagine o masculino cair de 5,70 metros, 5,80 metros num colchão desse, não segura mesmo a queda e os atletas acabam batendo as costas no chão. Então é um colchão que não dá mais para
para saltar. E esses colchões com qualidade são todos importados. Eu sei que é complicado fazer importação, é caro, mas tem que se pensar nisso, em estruturar os lugares para ter boas competições e boas condições de treinamento também, porque a Olimpíada está aí já. Porque quando a gente fala que a gente quer mais para o esporte brasileiro como um todo, a gente precisa que bons dirigentes façam um trabalho legal para transformar esses esportes em negócios que façam uma coisa girar, né? Não adianta alguém em algum momento levantar a modalidade e depois ela não vai conseguir seguir. A gente está vendo na parte de times o grande exemplo brasileiro de gestão ter dificuldades, que é o vôlei. Né? O time de Campinas, o Medley Campinas, acabou de fechar, né? E era mais um apoio importantíssimo, né, para o voleibol, porque o modelo é um modelo já de 20, 30 anos que precisa ser revisto. Então essa é um novo desafio, né? Essa é uma nova dificuldade que a gente está enfrentando aí. A gente precisa aprender a organizar, a dirigir o esporte, né, Cleberson? Treinadores a gente tem, atletas a gente sabe disso, né? Material humano tem, né? O Brasil é muito rico nisso, em miscigenação. Então, nós precisamos melhorar também o processo de seleção, eu já disse isso várias vezes aqui. Tem muita gente que quer experimentar o esporte, mas não tem oportunidade. E a gente sabe que na escola seria o primeiro passo, onde a criança tem o primeiro encontro com algumas modalidades esportivas. E o atletismo é tão simples, né? Várias outras modalidades são tão simples, precisa de tão pouco para iniciar. A parte de estruturação realmente ela é necessária quando o atleta atinge um certo nível, como a Fabiana estava dizendo. Alguns atletas, até certa altura, um colchão relativamente modesto ainda dá para saltar, mas chega a um certo nível que não tem como, vai precisar de um material de melhor qualidade para os resultados saírem. Assim como as pistas, né? Quando você era criança, sabia que as pistas eram bem diferentes e hoje mudou muita coisa, né? Quando eu iniciei no atletismo, tinha muito poucas pistas, muito poucas, assim, quase nada. Cresceu muito o número disso, mas realmente falta ainda gestão para que o esporte se desenvolva no âmbito geral, né? Isso aí. Renata? Perguntar para a Fabiana, você que é uma atleta de ponta, né, do salto com vara, a gente tem falado muito aqui sobre os problemas pós-Olimpíada, que aliás, na verdade, né, antes da Olimpíada já existia, mas de atletas que obtiveram resultados importantes em Londres, como o Arthur Zanetti, o Thiago Pereira, e que o Arthur Zanetti, por exemplo, treina em situações precárias e o Thiago agora sem clube, enfim. Você é otimista em relação à Olimpíada aqui no Brasil e se de alguma forma alguém já chegou para você e te prometeu alguma coisa, de que as coisas vão melhorar, de que esse colchão, por exemplo, ele vai ser trocado, existe isso, existe uma conversa, como é que é essa ligação atleta e quem cuida desse tipo de coisa? Bom, eu prefiro ser otimista, acreditar que as coisas vão acontecer. Até o Toninho, que acabou de assumir a Confederação Brasileira de Atletismo, tem essa ideia de estruturar, não só aqui em São Paulo, mas vários centros pelo Brasil, de estar melhorando a condição dos atletas para poder treinar. Então, a Confederação quer melhorar essa situação. E eu falo assim, que eu tenho a sorte de estar numa grande equipe, eu estou no Clube BMF Bovespa, que sabe como é fazer um atleta, que é a longo prazo, não é a curto prazo, eu vejo assim, times que têm um patrocínio por 1, 2 anos no máximo, não deu resultado, eles saem fora. E eles têm que entender que o atleta não é feito de uma hora para outra, precisa de 6 a 10 anos para conseguir construir um atleta. Eu fui campeã mundial depois de 10 anos treinando, então precisa dessa consciência das empresas para ter esse investimento, para aí sim o atletismo ou os esportes crescer e a gente ter uma continuidade depois da Olimpíada. Quantos anos você está no BMF Bovespa já? Desde quando eu comecei. No primeiro ano. Muito tempo já. No primeiro ano era funilense e aí em 2002 que a BMF resolveu fazer um clube. Antigamente eles tinham só alguns atletas que eles patrocinavam e eu já entrei no segundo ano, então eu já estou há 15 anos na BMF Bovespa e a BMF completou ano passado, esse clube, né, completou ano passado 10 anos e eles pretendem continuar aí
o ano passado inauguraram um centro de treinamento com uma pista coberta, vão reformar a pista aberta. Então, eles estão melhorando essa estrutura aí para os atletas poderem ter boas condições de continuar se desenvolvendo. Me lembro de um evento, Cleberson, e aí eu me encontrei com o Elson Miranda e ele falou, aquela menina, ela estava lá, aquela menina lá, daqui a alguns anos você vai ver os resultados dela no salto com vara e tal. Tava o Ademar Ferreira da Silva nesse evento. Já tem uns 10 anos que o Ademar morreu, né? Foi o meu começo da minha carreira como repórter e já era o trabalho. Já era o trabalho, né, do clube. Esse é um trabalho realmente que sustenta muito do que o atletismo brasileiro tem, né? Mas o atletismo, ele é assim, o trabalho realmente, como a Fabiana disse, é de longo prazo. Os atletas precisam de períodos e ultrapassar as etapas para conseguir atingir o resultado. Não dá para pular a etapa, queimar a etapa, isso normalmente gera muitos problemas, inclusive lesões mais graves que podem até afastar para sempre, ou até a parte psicológica do atleta ficar mais afetada quando o rendimento vem de uma vez e sobe tudo de uma vez. Então, tem que ser gradativa, vem passo a passo. E mesmo assim, no alto rendimento, como a disputa é muito grande, cada prova tem 20 atletas que podem ganhar uma prova, é muito complicado se manter em alto rendimento, né? E a Fabiana já vem fazendo isso já há alguns anos. É bem complicado, então... E essa prova, antes da Olimpíada, antes do Mundial, a gente destacava isso, antes da Olimpíada, especificamente salto com vara feminino, parecia que tinha uma dona, né, que era tão espetacular como a Helena Simbaeva, que ia ficar com marcas por muitos anos e já tem atleta chegando nas marcas dela, né? Então a gente vê que também é um nível sensacional, né? Várias campeãs diferentes, se a gente pegar as últimas Olimpíadas e Mundiais, Fabiana, Jennifer e Helena, Ana Rogovska, né? Vocês 4 pelo menos ganharam. Foi. Campeonatos mundiais. Né? Entre mundiais e Olimpíadas, vocês ganharam competições. Então é bem impressionante realmente o equilíbrio que tem. E hoje, quando você olha para um ano aí que está começando e tal, e olha para toda essa competitividade, para toda essa dificuldade, para as marcas que você já obteve, tanto que você já evoluiu, o que é que você busca para, por exemplo, para chegar melhor ainda em Moscou do que você foi para Daegu, por exemplo? Tem que manter a motivação, acreditando que é possível melhorar. Eu tenho esse sonho de chegar nos 5 metros, eu continuo com isso. Eu acho que o atleta tem que ter metas, tem que ter objetivos. E tem que ir passo a passo, não é porque eu já saltei 4,80 que eu vou saltar sempre. Eu preciso treinar, começar no zero, entrar em forma novamente, pensar na técnica, porque se o atleta se acomodar e esquecer de treinar ou relaxar, não, já consegui isso, não preciso mais treinar tanto, ele não consegue alcançar. Tem que se manter focado no que quer e ter um objetivo. Como é que foi a tua lesão? É tendão? Isso, foi o tendão de Aquiles. Eu tive, desde o ano passado, eu já tinha sentido no começo do ano, mas quando eu comecei a competir, essa dor passou e eu passei pela temporada de competições tranquilamente. E aí voltei a sentir em dezembro e achei que fosse acontecer a mesma coisa. Eu fosse começar a competir, que diminui os treinos, e fosse passar essa dor. Mas, na verdade, em fevereiro, que eu estava na temporada na Europa, eu fiz uma competição nos Estados Unidos, que eu fiz 4,60, já fiz o índice para o Mundial em Moscou. E fui para a Europa fazer o resto das competições, e a primeira foi em Moscou. Saltei 4,65, foi a minha melhor marca da temporada. E comecei a ganhar aquele ritmo de competição, a ganhar confiança para saltar mais alto, mas aí na segunda competição, que foi a competição que o Sergei Bubka organiza na Ucrânia, tive que parar a competição no meio, porque eu achei que poderia piorar essa lesão e prejudicar depois o resto do ano. E voltei, agora estou fazendo tratamento e a evolução está indo super bem, o médico está gostando. Semana passada eu já fiz um exame para avaliar como que está indo essa evolução e ele gostou bastante do resultado. Então agora é ter paciência e trabalhando, mas eu já estou praticamente treinando normal, ainda falta algumas coisinhas, ainda não estou 100% para treinar, mas está quase normal. Bom, e nessa hora o atleta tem que reprogramar, né, Cleberson? Aquela sequência de temporada vai embora e você tem que pensar numa nova sequência, né? Para a Fabiana, ainda ela teve tem que pensar que foi positivo tudo que aconteceu, porque a lesão veio num momento da temporada que não atrapalhou o objetivo principal dela, que é o Campeonato Mundial em Moscou, né? Se a gente pensar que logo depois que acaba a temporada outdoor, a indoor,
todos os atletas têm um período de descanso de 1 semana, 10 dias no máximo. E ela se lesionou um pouquinho antes, e ela iniciou o tratamento, e quando todo mundo entrou no descanso, ela finalizou o descanso dela e a recuperação, e aí todo mundo volta para o trabalho já visando Moscou, e ela iniciou junto praticamente no período que tem que iniciar o trabalho, que é de longo prazo. Agora vai ter melhora da força, né, uma série de padrões de movimento dela que vai ter que ser alterado, modificado, para que ela chegue no momento certo e saltar o que precisa saltar. Então, tem que tirar uma coisa positiva dessa lesão, porque não foi no momento mais importante para ela na temporada. Foi no momento que poderia ter acontecido e daqui para frente não pode mais. Agora ela vai ter que se concentrar muito mais nos treinos, né, até lá. E aí, é fisioterapia que você ficou fazendo aí nas últimas semanas ou tinha mais que descansar do que fazer alguma coisa? Eu descansei 2, eu iria descansar 1 semana depois da temporada indoor, eu descansei 2 fazendo fisioterapia, ia todo dia para a pista para fazer a físio. E voltei a treinar. Eu estou 1 semana atrasada em relação aos outros atletas, ao Augusto, que veio aqui já no programa, que fez a temporada também indoor. Então, estou só um pouquinho atrasada, mas fiz bastante fisioterapia e depois dessas 2 semanas que eu fiquei parada, já comecei a treinar. Treinava braço, abdômen, perna, só não corria. Mas dá para fazer outras coisas. É a corrida que te dá o impacto que faz Sim, que é um impacto maior, isso. E eu precisava dar uma descansada, porque eu fiz um tratamento que chama PRP, que é plasma rico em plaquetas, que é injetado no tendão, e isso regenera as fibras ali do tendão, porque o tendão começou a ficar fraco. Eu tive uma ruptura de algumas fibras, mas não era preocupante, senão aconteceria uma lesão grande. Mas o Cristiano Laurino, que é o médico lá da BMF Bovespa, ele resolveu fazer isso, que ele achava que é um tratamento que iria resolver o meu problema, e realmente está evoluindo e estou indo super bem. É porque, pelo que eu já ouvi de atletas sobre tendão de Aquiles, é um negócio que vem de uma hora para outra, né? Muitas vezes você não tem aviso, né? Você não sente nada e de repente estoura, e aí é só cirurgia e um tempo bom para recuperar. Tem que ficar de olho sempre, né? O que o meu médico falou é, se está doendo, não é tão preocupante. Ele pode arrebentar quando você não está sentindo dor nenhuma mesmo. Então, menos mal. Sim. Né? Vai seguir tudo bem na temporada. A gente vai voltar a falar de atletismo com a Fabiana Müller e com o Cleberson Yamada na sequência do Magazine. Deixa eu dar uma passada, e a gente viu pelas imagens aí, tá inteiro, eu só fico preocupado com o futuro, o que vai ser do Pacaembu. E aí o Cleberson já estava namorando aqui o Pacaembu, falando, tem espaço lá para uma pista de atletismo, tá tudo pronto lá, né, Cleberson? A fundação está toda pronta, a parte de concreto está toda pronta ali, bem que poderia ser um espaço para ser utilizado, porque realmente, se o futebol não vai mais ser utilizado ali, que o Corinthians vai ter estádio, o São Paulo já tem estádio, vai ter a Arena do Palmeiras, né? Inaugurar a sua arena. Então, para o atletismo cabe muito bem, porque o Pacaembu é perfeito, localização, o espaço que tem ali para tudo, ali tem uma piscina no fundo também, né? Onde existe até um projeto, se não me engano, da prefeitura, tem tudo lá, é bem completo. No Vale, assim, é bom para o salto com vara? É bom, né? Não, é bem legal, é um estádio protegido, eu acho que para treinamento seria ótimo. Para competir também, já pensou em encher de brasileiro lá? Não, seria muito legal legal mesmo. Né? Pois é, mas a gente fica sonhando um pouquinho aqui, né? Acho que alguns passos que a gente precisa dar antes de conseguir fazer um evento de atletismo para encher o Pacaembu. Quero ver ainda. Espero ver ainda, né? Vamos torcer por isso. A gente falou um pouquinho de lesão, né? Falando sobre o seu caso especificamente, tem uma notícia sobre lesão. Renata, a gente volta a falar de atletismo, então, com uma imagem muito legal, já que a gente falou da cidade olímpica, né? E demonstrou aqui alguma preocupação. Vamos ver uma imagem bem legal da cidade olímpica, que é a raia que vai receber o Usain Bolt. Essa aí é a praia de Copacabana, dá para ver, né? O calçadão tradicional, as arquibancadas já montadas. E eu estava achando até estreitinha demais, mas a Fabiana e o Cleberson estavam me explicando aqui que são 5 metros só para 4 caras correrem, né? 4 raias, né? 1,25 m cada raia. Então tá tudo certo. A pista tem 150 metros, aí a foto foi tirada num ponto bem alto. Parece realmente ser estreito, né? E a gente vai ter uma seletiva brasileira, né? Alguém que vai ver as costas do Usain Bolt, será? Que não é demérito para ninguém, vamos combinar aqui, né? Não, vai estar o Nilson André, o Ailson, vamos ver as costas, o Bruno ver de ladinho, e assim, o né? Sandro Viano. Os 4 vão estar na seletiva, se não me engano, é no sábado. E aí eles vão enfrentar o Wallace Spearman e o Usain Bolt no domingo, né? A prova.
Então, quem se der melhor na seletiva vai passar para a finalíssima contra as estrelas internacionais. É bem legal, né? É bem legal. Eu acho o tipo de coisa que mexe com o público e que divulga o atletismo, né, Fabiana? Sim, o Usain Bolt faz muito bem isso, né? Sim, ele é muito carismático, sabe como mexer com o público, mas isso já acontece na Europa há muito tempo. Eu acho que é legal essa iniciativa de começar a fazer aqui no Brasil, fazer nas praias, fazer depois outras modalidades. Existem competições na Europa na praça. Teve uma vez que o Fábio Gomes, que é o recordista sul-americano de salto com vara, ele fez em um que o colchão ficava em cima de um lago. Então ele saltava e parecia que ele ia cair no lago. Então são competições assim, muito legais e na rua fica lotado. Então acho que o Brasil tem que começar a fazer isso também. É lógico, é bem legal. A gente teve também, eu me lembro recentemente, uma demonstração de judô no aeroporto. Acho que é o aeroporto de Guarulhos, porque a Infraero era patrocinadora, não tenho certeza se é ainda, da Confederação Brasileira de Judô. E aí eles criaram uma atração lá para mexer com o público e tal. Eu acho bem bacana. Tem uma curiosidade interessante. Também Zurich, né? O Diamond League, o arremesso de peso é feito na estação central de trem. Né? O público ali chegando e saindo e a competição acontecendo com as maiores feras do arremesso de peso mundial na estação central de Zurique. Eu já competi dentro de um shopping. Eles montaram a pista de salto com vara dentro de um shopping, então as pessoas ficavam nos andares assistindo. Onde foi? Foi na Alemanha. Na Alemanha? Que legal. A Alemanha é muito... Inclusive, a minha primeira transmissão que eu participei aqui no Band Esportes foi em 2009, com o Bupa Games, que era na cidade de Manchester, uns 150 metros na rua, onde Usain Bolt correu e quebrou. Foi a melhor marca da história dos 150 metros em linha reta. E até hoje se mantém essa marca, né? E foi 3 anos antes dos Jogos Olímpicos de Londres. E agora o Brasil trazendo um evento da mesma formatação aqui também, 3 anos antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Pela aceleração que ele tem, é quase impossível hoje um cara ganhar dele no 150, assim, em linha reta? A distância, qualquer distância, eu acredito, né, que qualquer distância entre 80 metros e 300 metros vai ser difícil alguém vencer o Usain Bolt. Realmente é bem difícil, que ele hoje é diferente. Talvez nos 60 metros, eu gostaria muito de ver o Usain Bolt na temporada indoor, disputando uns 60 metros, porque aí pode acontecer, né, de alguém superar ele. Talvez por isso ele não tenha entrado na temporada indoor até hoje. Mas é muito difícil, hoje em dia, alguém superar o Usain Bolt, principalmente em distâncias acima de 80 metros. E ele já teve uma derrota ou outra. Eu acho que encara também muito bem isso, né? É importante, um cara precisa saber. Mesmo um gênio, um cara fora do comum que nem ele, vai perder de vez em quando, né? E estão pensando num desafio entre Usain Bolt e David Rudisha numa prova de 400 metros. Que seria um desafio interessante também para a gente acompanhar aí. Quem sabe, né? Muito bom, hein? Eu espero por essas coisas. Eu acho que esse tipo de evento chama bastante atenção, né? E quem ama esporte gosta de ver os testes aí para quem é tão especial como é o Usain Bolt. Vamos voltar para o salto com vara, né? Para a sequência da temporada da Fabiana. Você falou no primeiro bloco de como você se motiva e tal, mas especificamente para a parte técnica. O que você vai tentar fazer? Você já mudou quantidade de passadas, por exemplo, e não faz muito tempo, né? O que você precisa fazer, se é que precisa, na parte técnica, ou é mais na parte física que você precisa estar 120% para poder fazer os seus melhores saltos? Qual é o ajuste agora para você saltar mais? Eu acho que os dois. Eu tenho que estar muito bem fisicamente, mas sempre procurar melhorar a parte técnica. Eu continuo com as 18 passadas e buscar colocar meu quadril mais alto lá para estar saltando mais alto. O objetivo é ser mais eficiente na corrida, conseguir transmitir essa velocidade da corrida para a vara. Muito boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes. Seja muito bem-vindo ao Magazine. A edição desta terça-feira vai falar de atletismo, de salto com vara, mas a gente destaca também todo o noticiário para você. Aliás, como eu disse, o nosso assunto principal hoje é o atletismo. Por isso está por aqui o Cleberson Yamada, que comenta as nossas transmissões de atletismo. E aí, Cleberson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, assinante do Band Esportes. Boa noite, Patrick, Renata, que é Fabiana. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Participando para falar sobre o nosso querido atletismo. É isso aí. Aliás, para falar de novo de salto com vara, né?
que a gente falou com o Augusto há algumas semanas. Exatamente. Bom, é uma prova que está em alta. O Brasil tem grandes resultados, né? Tem uma campeã mundial que nos visita mais uma vez, a Fabiana Müller. Tudo bem, Fabiana? Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Para falar mais um pouquinho aí de salto com vara. Obrigado pela visita. Só que eu vou começar com uma má notícia para você, tudo bem? Sabe aquele engenhão que você gosta de competir e tal, que, né, bloqueia o vento, é alto, né, lá no complexo do Maracanã, né, Fabiana? O atletismo está um pouco complicado. Eu sei que o Célio de Barros está sendo fechado, já foi fechado, né? Não tem mais atletismo lá. E os atletas estavam se deslocando lá para o Engenhão, para a pista de treinamento, para fazer seus treinamentos lá. Então, acho que se fechar tudo ali mesmo, talvez para fazer essa reforma, aí vai ficar mais complicado ainda para o atletismo. Eu torço para que as coisas deem certo, né? E o que puder fazer, eu faço. E às vezes a crítica é o que a gente pode fazer, né? Aqui com o espaço, né? na mídia. O que a gente viu na ginástica recentemente, na Cidade Olímpica, né? Pega fogo no ginásio do Flamengo, o clube acaba com a equipe. Lógico, o clube está se reestruturando, se reorganizando. Acho melhor fazer para valer, fazer sério, do que ficar com atletas e não pagar, não honrar as coisas ou não tocar o projeto direito. Aí o complexo do Maracanã, uma grande discussão, né, sobre as áreas anexas que estão sendo perdidas para o projeto da Copa do Mundo. É ótimo, tá na Olimpíada. Eu adoro competir lá. Então, está interditado o Engenhão. Está sabendo, não? Eu fiquei sabendo. Pois é, depois de ter acesso a alguns relatórios, o prefeito do Rio de Janeiro resolveu interditar o estádio, porque esses relatórios apontam problemas na estrutura da cobertura do Engenhão. Então, o prefeito Eduardo Paes convocou os presidentes dos clubes do Rio de Janeiro, de futebol, que têm usado o estádio, para tentar definir o que vai ser feito para já, porque tem jogos de futebol previstos para o Engenhão e vai ser necessário um remanejamento. Agora, o estádio foi feito há 5, 6 anos. Inaugurado em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, né? E o negócio é absurdo, né? A gente ter já uma interdição. O jogo dessa quarta-feira entre Fluminense e Macaé foi adiado, né? Uma decisão imediata. E agora, no final da tarde, o prefeito estava em uma reunião. Existe a expectativa de uma entrevista coletiva que dê mais detalhes sobre esses relatórios e os reais problemas do Engenhão. Uma pena se a gente perder um espaço tão nobre. Aliás, o Rio já está perdendo. E um espaço como o Engenhão interditado, no mínimo, preocupa, né, Cleberson? É uma cidade olímpica. A gente teve mortandade de peixes recentemente na Lagoa Rodrigo de Freitas, em meio às seletivas de remo. Tem muita poluição na Baía de Guanabara. Quer dizer, tem muitas preocupações há 3 anos da nossa Olimpíada, né? Talvez as pessoas não conheçam tão bem o que é o histórico do Célio de Barros, né? O Célio de Barros representa para o atletismo o que o Maracanã representa para o futebol, se a gente for comparar. Porque as grandes estrelas do atletismo mundial todas passaram pelo Célio de Barros e os melhores atletas do Brasil, inclusive muitas marcas de recorde, foram feitas no Célio de Barros. Da demolição do Célio de Barros para construir um estacionamento é o mesmo que se dissesse hoje para a mídia esportiva brasileira que vamos destruir o Maracanã para construir um estacionamento. E é muito triste saber que uma obra dessa magnitude assim vai acontecer por conta da construção de um estacionamento, né? Pois é o projeto todo do complexo do Maracanã. Por outro lado, a gente tem algumas coisas que até tem a ver com o Engenhão, por exemplo. Ele não enche muito em grandes eventos esportivos por causa dos acessos, né? Então, quer dizer, esses estádios todos, esses equipamentos esportivos, né, Copa do Mundo, Olimpíada, eles têm que ser feitos com acesso, com estacionamento, com tudo que o frequentador precisa, o amante do esporte precisa para acompanhar as grandes competições, as grandes provas. Mas realmente é uma pena, né? Até porque sempre se tratou como uma compensação, né? Bom, vai perder aqui, mas vai ganhar ali. Então a natação vai perder um espaço no complexo do Maracanã, mas vai ganhar um complexo olímpico novo. Só que essas coisas já deveriam estar acontecendo, né? E é uma cidade que tanto respira esporte que o Usain Bolt está vindo de novo para cá, né, Fabiana? E a gente precisava ter mais coisas bacanas para mostrar para a gente como ele, né? Sim, falaram, tudo bem, eu até entendo ter que fechar o Célio de Barros, fazer estacionamento lá, mas falaram que vai ser construída uma nova pista. Acho que teriam que construir essa nova pista antes de fechar